Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Susto antes da decolagem. Turbina de avião com destino a Porto Alegre pega fogo no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Um passageiro gaúcho filmou o momento. Organização Mundial da Saúde declara como encerrada a pandemia da Covid-19. Em Santana do Livramento, as cirurgias eletivas do Hospital da Santa Casa de Misericórdia foram suspensas. Eles afirmaram que os procedimentos cancelados vão ser reagendados, depois que os valores forem pagos. A gente vai falar sobre a dengue aqui no estado. A maior parte das vítimas tem mais de 60 anos e as autoridades de saúde estão em alerta. A dengue, ela mata, ela é uma doença que ela tem uma evolução rápida, entre o terceiro e o quarto dia de sintomas, ela já evolui com um quadro grave. E você vai ver ainda uma exposição de livros antigos na Biblioteca Pública do Estado. No acervo é possível conferir obras de mais de 500 anos. Muito interessante você fazer com que o público resgate uma história tão antiga, né? A gente está falando ali do final da Idade Média para o início da Idade Moderna. O Ubra Notícias está começando. A turbina de um avião que tinha como destino Porto Alegre pegou fogo momentos antes da decolagem. A situação deixou o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, fechado por 1 hora. Um passageiro gaúcho filmou o momento em que tudo aconteceu. A aeronave da Gol do voo G3-2040 com destino a Porto Alegre sofreu uma pane ao começar a decolagem no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O incidente ocorreu no fim da tarde de ontem. O voo estava decolando às 5h20 da tarde quando o motor do lado direito pegou fogo. A decisão de interromper a decolagem foi tomada nos primeiros metros da pista do aeroporto Santos Dumont e ninguém ficou ferido. Segundo a Gol, a decolagem foi interrompida assim que a falha técnica no motor foi constatada. Por meio de nota, a empresa afirmou que a tripulação cumpriu os protocolos previstos e retornou à posição de estacionamento para desembarque. A Gol apontou também que foram disponibilizadas acomodações em outros voos para os passageiros. As operações ficaram interrompidas no local entre as 5h27 e 6h26 da tarde de ontem. A Organização Mundial da Saúde declarou como encerrada a pandemia da Covid-19. A crise sanitária estava em vigor desde o dia 30 de janeiro de 2020. Nesse período, foram registradas 765 milhões de contaminações e 6.900.000 mortes. As justificativas para o fim da pandemia são a diminuição dos índices de infecção e mortes e o avanço da vacinação. A OMS ressalta que o coronavírus segue como uma ameaça global e reforça a necessidade da população se vacinar. As cirurgias eletivas do Hospital Santa Casa de Misericórdia em Santana do Livramento estão suspensas. A medida foi tomada por conta do atraso no pagamento dos salários dos funcionários. Com pouco mais de 76 mil habitantes, a cidade de Santana do Livramento, na fronteira oeste do estado, teve as cirurgias eletivas suspensas no Hospital da Santa Casa de Misericórdia. A decisão foi tomada por causa do atraso no pagamento dos salários dos funcionários. Segundo a direção do hospital, o pagamento não foi realizado porque os recursos que são recebidos pelo SUS cobrem apenas metade dos custos da instituição. Nossa equipe procurou o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Eles afirmaram que os procedimentos cancelados vão ser reagendados, depois que os valores forem pagos. Além disso, um acordo entre as Santas Casas e o Ministério Público já tinha sido feito a respeito dos pagamentos. Primeiramente, eles teriam que assinar um documento reconhecendo essa dívida desde 2017, referente a algumas cirurgias seletivas não pagas a alguns médicos. Segundo, o salário de dezembro de 2020, que não sei por que o gato comeu, não foi pago. Então, a gente acordou que esse salário de dezembro seria pago em 5 vezes a contar de uma determinada data e sempre no dia 25. E o salário mensal dos médicos seriam pagos dia 25. Foi acordado com o Ministério Público, com o sindicato e com a Santa Casa. Bom, desde que foi posto isso no papel, nunca foi cumprido pela Santa Casa.
alegando que não tinham dinheiro, que não tinham repasse, eles pagavam, mas não com a data prevista. A Santa Casa de Santana do Livramento possui 124 leitos. 80% deles são destinados aos pacientes do SUS. O governo gaúcho deve enviar um valor para ajudar no custeio do serviço nos ambulatórios. Só que o hospital tem estudado a possibilidade de usar o dinheiro para pagar os médicos. A ideia é que a situação seja resolvida nos próximos dias. Se caso não for, os médicos avaliam suspender os outros serviços do hospital. Então, todas as vezes que eles atrasam alguma coisa, a primeira coisa que os médicos fazem é suspender a cirurgia eletiva, porque ninguém vai fazer cirurgia não recebendo. Mas, por bem da população e por determinação judicial, as urgências e emergências estão sendo atendidas. Mais 2 mortes por dengue foram confirmadas no Rio Grande do Sul. A maior parte das vítimas tem mais de 60 anos. Isso tem deixado as autoridades de saúde em alerta. O Rio Grande do Sul registra 20 mortes por dengue somente em 2023. Porto Alegre teve a confirmação da primeira vítima da doença, um homem de 62 anos sem comorbidades. Algo que chama atenção é a faixa etária dos óbitos. Foram 12 de pessoas acima dos 60 anos. A gente tem observado que esses óbitos vêm ocorrendo nessa faixa etária acima dos 60 anos, porque essas pessoas já mantêm alguma comorbidade, né, de uma doença prévia, já pré-existente, e os sintomas eles acabam agravando muito mais rápido numa pessoa idosa e até em crianças, né? Os números deste ano seguem a mesma tendência de 2022. No ano passado, foram registradas 66 mortes por dengue no estado. 79% delas foram de pessoas acima dos 60 anos. Porque ela já apresenta alguma comorbidade e o agravamento dos sintomas, a desidratação principalmente, né, em idosos ela é muito comum, né, então a pessoa precisa procurar sim esse atendimento e não esperar esses sinais e sintomas agravarem dentro das residências, porque às vezes chega num serviço de saúde já agravado, então já não teria muito mais recursos nesse momento, né. A dengue, ela mata, ela é uma doença que ela tem uma evolução rápida, entre o 3º e o 4º dia de sintomas, ela já evolui com quadro grave. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 80% dos casos de dengue não evoluem para quadros graves. O estado tem cerca de 26.700 contaminações confirmadas neste ano. Em 2022, o Rio Grande do Sul bateu recorde, com 98.707 infecções. O número deste ano está bem abaixo, mas o avanço da doença preocupa as autoridades de saúde. Ela tem a mesma tendência, né? A gente vem desde 2021 com esse aumento gradativo, né, de número de casos, 2022 um recorde, mas o Rio Grande do Sul acompanha a tendência nacional desse aumento de casos, principalmente neste ano também, que a gente vem com um aumento de casos no Brasil todo, mas acreditamos não chegar àquele número exorbitante de 2022, não. O governador Eduardo Leite recebeu a ministra da Saúde, Nízia Trindade. O encontro tratou de demandas do estado para o setor da saúde. A reunião aconteceu no Palácio Piratini para tratar de políticas públicas para a área da saúde. Durante o encontro foram apresentados alguns projetos, como o do programa Te Acolhe, que trabalha com o transtorno do espectro autista, e do programa Assistir, que redistribui incentivos estaduais para os hospitais. Também foi mostrado um panorama de enfrentamento à pandemia da Covid-19. O nosso sistema de saúde ele pressupõe essa articulação, a coordenação entre União, Estado e municípios para poder prestar serviços de qualidade, tanto na atenção primária quanto na média e na alta complexidade. E com novos pedidos, especialmente na habilitação, na recomposição do teto MAC, né, aqui do Estado, para que nós possamos fazer a habilitação dos novos serviços junto ao Hospital de Santa Maria, ao Hospital de Guaíba, ao Hospital de Caxias do Sul. Leite entregou as demandas para a ministra da Saúde, Nízia Trindade, com pedidos de evolução do limite de custeio de serviços por parte do governo federal. A ministra assumiu o compromisso de manter a articulação de ideias com o Estado. Todo o nosso esforço desde o início dessa gestão foi de recuperar essa capacidade de coordenação, com diálogo, trabalhando junto com os secretários estaduais, municipais de saúde, com os governadores e prefeitos. Então, falei para o governador que 2 palavras sintetizam esse esforço:
Um é a democracia e o outro é o compromisso com a qualidade de vida da população brasileira. O novo secretariado da Prefeitura de Canoas tomou posse. Foi durante uma cerimônia na Sala Nelson Paim Terra, no Paço Municipal. O prefeito Jairo Jorge assinou o decreto que regulamenta a lei que trata da reorganização da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal. Entre as novas estruturas estão a Secretaria Extraordinária para a Gestão Hospitalar, o Escritório de Gestão e o Escritório de Resiliência Climática. Ao todo, 27 secretários e assessores superiores foram empossados nesta quinta-feira. A Biblioteca Pública do Estado está com uma exposição de livros antigos. O acervo contém obras de mais de 500 anos que estão conservadas. Livros que contam histórias, mas também fazem parte delas. São obras raras, exemplares com marcas de mais de 500 anos e que despertam a curiosidade do público. É a terceira vez em menos de uma semana que a Júlia veio visitar esse acervo. Acho que as pinturas, ver como eles conseguiram guardar durante tanto tempo, inclusive tem coisa de mais de 500 anos, e ver como eles têm todo um cuidado para manter tudo bem organizado. Esse mergulho no passado está disponível na Biblioteca Pública do Estado. A exposição faz parte das comemorações do local que completou 152 anos em abril. Por coincidência, a idade é a mesma da quantidade de livros antigos expostos. Nós dividimos essa exposição, né, pela parte religiosa, a parte mais erótica, que era proibida ali no século XVII, século XVIII, e também livros que eram proibidos pela Igreja, pela Inquisição, que veio lá da Idade Média e que ficaram proibidos, para minha surpresa, até 1966. É muito interessante você fazer com que o público resgate uma história tão antiga, né? A gente está falando ali do final da Idade Média para o início da Idade Moderna, e a gente está recuperando isso tudo em acervo, né? Boa parte das obras expostas foi criada muito antes da existência da Biblioteca Pública. A mais antiga é esse exemplar de Farsália, um poema épico do poeta latino Lucano, datado de 1519. É uma epopeia histórica, né, latina, conta a história das guerras civis no final da República, entre Júlio César e Pompeu. E também um ponto de destaque, que na história da literatura ocidental, a primeira obra a apresentar essa temática histórica, tratando de assuntos históricos, sem intervenção divina, sem um elemento sobrenatural. E um dos livros que tem chamado mais a atenção dos visitantes é esse aqui de 1656. Ele é feito de pergaminho com pele de carneiro e a capa de couro. Nele tem partituras musicais que eram utilizadas pelos corais na igreja. Uma caligrafia elaborada, com iluminuras em 2 a 3 cores, né? Grafado em latim, manuscrito. É uma curiosidade, porque a biblioteca vai adquirir um desses exemplares de uma obra que normalmente não é vista fora do âmbito religioso, né? Aqui podem ser encontrados livros luxuosos, escritos à mão, alguns de edições bem restritas, como o Códice Atlântico de Leonardo da Vinci. Foram feitos apenas 260 exemplares dele. Esse é o de número 214. O Napoleão, quando invadiu a Itália, né, se apaixonou pela obra e aí levou para Paris. E só foi devolvida à Itália 92 anos depois, né, para que ele passasse por um restauro. O governo italiano pagou ateliês de restauração para preservação, recomposição e restauro dessa obra para as primeiras edições. E a nossa é uma dessas primeiras edições que foram feitas. A exposição fica aberta ao público até o dia 28 de maio. O acesso é de graça, mas não é possível tocar nos livros.
Eles estão protegidos por um mobiliário de vidro para que sejam mantidos conservados. O acervo todo guardado a 7 chaves, com todo cuidado, para acessar esse material. A gente não acessa com a mão livre, sempre com luva, com máscara, para impedir que secreções humanas, né, entrem em contato com esse material, porque pode danificar, né? Então, assim, é tudo com muito cuidado mesmo. Esse cuidado com o espaço tem chamado a atenção dos visitantes, que ficam entusiasmados em conhecer um pouquinho de como as obras eram pensadas há séculos. Conhecimento, é história, é fato, então é bem legal o trabalho que eles fazem aqui, bem bonito. E logo mais às 9 da noite tem o Jornal da Cultura, com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!